E o outro aviso é referente aos certificados. Eles serão disponibilizados em até 24 horas após a sessão, para aqueles que permanecerem no mínimo 75% do tempo da sessão. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Jorge. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Gabriel, por esse suporte técnico. A gente fica sempre mais confortável quando tem alguém por trás colaborando. Agradeço todos os presentes também, né? Aos pouquinhos eu sei que o pessoal vai chegando, mas já dou as boas-vindas para essa tarde de continuação do GOP, né? Que é um congresso, então, que eu tive o privilégio, assim como o professor José Márcio, né, de participar da Gênesis, ali do início. Professor Alderi, bem-vindo também, boa tarde. Então, para mim é um privilégio enorme estar aqui hoje como debatedor, com pessoas deste gabarito, né, conversando, trocando ideias sobre uma questão que eu sou apaixonado, né, que é a questão da sustentabilidade, que eu aposto todas as minhas fichas para esse século XXI. Eu tenho certeza que a saída está por ali, né? Enfim, sem unir gestão, administração, tudo que a gente conhece, já tem de conhecimento acumulado, com a questão da sustentabilidade planetária, né? A gente não vai ter muito êxito nesse século que já está cheio de desafio, né? Então, agradeço demais a presença de todos. Acho que vamos ter um bom encontro aqui, uma boa sessão científica. Desejo a todos uma boa sessão científica. E, sem mais delongas, né, eu vou apresentar, então, o currículo da Daphne, porque só de contar um pouquinho, a gente já vai chegar em 2h05, porque é um currículo resumido que eu preparei aqui. A Daphne Moraes, então, Jorge, Daphne de... pode, Desculpa. pode ser resumidinho, porque eu trouxe um pouquinho só para fazer alguns links, então, para não correr o tempo, não correr o risco da gente pegar o Tá. tempo, pode ficar à Tá vontade. bom, sem problemas. É só para inspirar aqueles que ainda estão na Perfeito. graduação, porque ela é uma administradora como nós, né, com MBA em Finanças e Controladoria, e depois entrou na área de projetos, tem especialista em gestão de projetos também, assim como fez um mestrado em administração pela Universidade Estadual do Ceará, já nessa área de sustentabilidade, e cadeia de suprimento sustentável. Então, depois ela foi para São Paulo fazer o doutorado na Fundação Getúlio Vargas, com o nosso querido professor José Carlos Barbieri, que é um ícone na gestão ambiental brasileira. Quem não leu livros dele, por favor, procure Barbieri como um ícone nacional nesse tema. Então, com a orientação dele, a Daphne recebeu menção honrosa pela tese dela em 2018, e depois já engatou num pós-doc pela Federal do Rio de Janeiro, e agora ela é docente, agora ela é professora, faz parte do Centro Universitário FEI, então, lá em São Paulo, e eu tive a oportunidade de conhecer Daphne em congressos, né, e conhecê-la e desenvolver essa amizade acadêmica. Então, eu fico muito honrado de você ter aceito o convite de vir participar no nosso congresso. Tá, Daphne? Passo a palavra para ti, então, por favor, nos privilegie um pouco com essa sua fala. Uma boa apresentação para você. Obrigada, Jorge. Eu recebi aqui essa missão do Jorge de falar em 20, 30 minutos. Estou fazendo aqui, trazendo um escopo reduzido, mas estou tentando trazer para vocês uma conversa, e até já agradeço o Jorge por ter me adiantado. Então, a gente está num perfil de graduação, certo? Não te ouvi, No Jorge. geral, sim. Tá bem. Pensando um pouco também nesse fator, né, de inspiração, de incentivar aí a vida acadêmica, né? Então, acho que Jorge já trouxe alguns pincelados do que é a minha introdução, mas de fato, agradecer por estar aqui e fazer essa menção de valor aos eventos acadêmicos e às amizades acadêmicas, né? Vou compartilhar aqui a tela. Por gentileza, me confirme
Quando vocês estiverem vendo. Só um momento. E também, né, acho que se estiver dando para ouvir um pouquinho aí, Lady Murphy, começaram a fazer uma obra hoje de manhã aqui no vizinho. A gente, se estiver incomodando, vocês me avisam que eu coloco um fone. Então, por favor, tá aparecendo a minha tela? Tá aparecendo. E o áudio também tá muito bom, não se preocupe. Ai, que bom. Vamos ver se o Sim, vizinho tá tudo ali certo. um tempinho. Então, acho que o meu primeiro ponto que eu ia trazer é esse de resgatar, então, como que eu e o Jorge nos conhecemos. Tivemos a oportunidade de nos conhecer no Ingema, se não me engano, 17 ou 18, não recordo. Mas como eu vejo que é feliz a gente estar dialogando nesse ambiente acadêmico e trazer pessoas que a gente acompanha. Então, a gente retomou o contato. Esse ano, ele estava apresentando o trabalho da sua tese, né, Jorge? No Euroma Forum, eu vi que ele estava lá, fui resgatar para assistir, e ele teve a oportunidade de assistir uma palestra que eu dei, e assim chegamos aqui hoje. Então, não só por estarmos, né, nesse mundo online, a gente não se acompanha, então, o privilégio, né, de acompanhar os amigos no presencial e no virtual. E para conversar hoje, eu trouxe esse tema, então, pilar social, dimensão invisível das cadeias de suprimento sustentável, que é o tema central dos meus estudos, é o título da minha tese, é o grande guarda-chuva, né, de uma linha de pesquisa que eu sigo. E para a gente conversar hoje, o meu foco foi dentro desse escopo reduzido de 20, 30 minutos, trazer um pouco dessa agenda, mas me deixar plenamente à disposição, aberta, né, para a gente trocar mais quando for oportuno e se for do interesse, né, de tema de alguns de vocês. Então, trazendo um pouco sobre mim, não vou aqui entrar no mérito de cada item, mas eu trago essa foto, que é um pouco também do que o Jorge, a gente está bem alinhado, Jorge, a gente nem combinou, mas está super alinhado. Mas essa foto diz muito para mim e traz um pouco de um ciclo, né? Essa foto da foto, aqui na esquerda, foi a apresentação do meu TCC da graduação, já dedicada à responsabilidade social e foco em pequenas empresas. Sou de Fortaleza, então lá é um tema importante direcionar as pesquisas, né, para empresas de pequeno porte. Apresentei aí meu TCC no Ingema, que na ocasião tinha sido lá em Fortaleza. Cheguei para Barbieri, pedi uma foto com ele, falei, me inspirei em você, li muito e vou fazer meu doutorado com você. E essa foto aqui da direita é o dia da minha defesa. Então, dependendo de onde eu vou, eu gosto de trazer isso, assim, se vocês têm como meta, né, fazer um doutorado ou entrar em um mundo acadêmico, se visualizem, assim, eu vou conseguir, vai ser legal, eu vou estar lá e vale a pena. Eu tenho, graças a Deus, assim, o prazer de poder ter essa foto. O dia que eu decidi fazer o doutorado com o Barbieri, é dia da defesa com ele. Mas, enfim, minha história, então, é um pouco essa, né, como o Jorge já trouxe, graduação, mestrado e doutorado em administração de empresas e alguns passeios aí em finanças, em gestão de projetos, muito porque em algum momento fui buscar também experiências em consultoria, também em sustentabilidade, e um pós-doutorado também no mesmo tema. E todos passando, né, aqui, se você for ver, sustentabilidade, suprimentos, logística, então é esse bem o meu foco. E aqui deixo em aberto, porque se vocês perceberem algo que é do interesse de vocês, depois a gente pode conversar. Sobre pesquisas, então, um pouquinho do um histórico, revisão em alguns journals importantes da área, algumas publicações, né? O foco que a gente vai ver bem hoje, então, a sustentabilidade social, né? E agora, como a gente vem vendo alguns temas interessantes, investimentos sustentáveis, fatores ESG, também é um interesse recente, se alguém quiser conversar sobre, tiver interesse, e também gestão de partes interessadas na Amazônia. Então, me deixo aqui aberta, né? Se tiver outra ocasião, alguma reunião, algum interesse, são alguns dos temas aí que a gente pode conversar. Então, voltando para a nossa agenda, vamos falar sobre sustentabilidade, cadeia de suprimento, e o que é, então, esse pilar que eu chamo de invisível. Para quem não é da área,
a gente pode trazer um resgate, como a gente foi parar, né, nesse conceito de gestão da cadeia de suprimento e sustentabilidade. Então, alguns conceitos foram marcando essa trajetória, desde compras verdes, compras ambientais, logística reversa, logística ambiental, manufatura ambientalmente consciente, gestão da cadeia de suprimento de circuito fechado, que a gente conhece como closed loop, gestão responsável, gestão ambiental, até que paramos em um conceito que durante algum tempo foi de muita relevância, ainda é, né, que é a gestão da cadeia de suprimentos verde. E, dando, então, o próximo passo, a literatura foi tratar da sustentabilidade como um todo. Para isso, uma grande referência que gosto, né, de recomendar para quem se interessar no assunto é a Research, e eles, então, curiosos para entender o que estaria, de fato, compondo, né, um conceito de gestão da cadeia de suprimento sustentável, fizeram aí uma grande revisão e chegaram a 13 grandes temas centrais. Então, quando a gente fala de gestão da cadeia de suprimento sustentável, a gente tem o foco em gestão de cadeia de suprimentos, que vai falar sobre fluxo, coordenação, relacionamento, valor, eficiência, desempenho e partes interessadas, e, né, por sua vez, os elementos da sustentabilidade, então, questões econômicas, ambientais, sociais, voluntariado, resiliência, foco no longo prazo e, de novo, partes interessadas, né, que ficou, então, nos dois lados. E, com base nessas três elementos-chave, provém uma boa definição, né, do que seria a cadeia de suprimento sustentável. E eu trago isso tudo, então, para a gente entender como isso evoluiu. Uma definição importante, né, da área, mas para salientar que a gente consegue perceber no histórico uma forte influência da perspectiva ambiental. Então, desde a logística ambiental, manufatura ambiental, gestão da cadeia verde, mas quando a gente vai ver a definição, o social está ali forte. Mas eu acho que todo esse histórico trouxe no tema essa falta da dimensão social. Então, por mais que você veja em grandes literaturas, revisões da literatura, perdão, da área, o reforço da importância do tema, mais uma vez, a gente consegue mapear que a dimensão social não é avaliada quando você está pesquisando sobre a gestão da cadeia de suprimentos. Então, a gente tem apenas 34% menciona o lado social. E quem for se debruçar sobre o assunto vai perceber que muitas vezes isso é explícito, ou seja, o foco está claro que é no ambiental, mas muitas vezes todas as pesquisas mencionam, estamos pesquisando sobre a sustentabilidade e cadeia de suprimento, mas todas as suas variáveis, todas as suas práticas são só ambientais. Então, se gerou um pouco dessa confusão nessa área. Estamos falando, de fato, de uma gestão voltada para todos os 3 pés da sustentabilidade ou não? Alguns já, de fato, se abraçam, né, como gestão verde da cadeia de suprimento, mas outros trazem uma pseudo-gestão sustentável, analisando só o viés ambiental. Então, isso foi percebido durante alguns anos, né, e foi disseminado em várias revisões. Então, temos vários trabalhos que vão, então, dizer, né, que frente ao ambiental, os estudos pouco trazem do social. Isso para esse contexto também de europeu, americano, mas também não só, né? Algumas revisões que você vê 2018, né, mais recente, com foco em América Latina, também reforçam isso. Temos um gap na dimensão social. Ou não nos debruçamos sobre ela, ou nos debruçamos sobre o sustentável, porém, olhando o que está sendo analisado, não é o sustentável, é só o ambiental. E aí, isso gerando também mais e mais incômodo, né, no acadêmico, em tentando entender, a literatura tem também algumas revisões bem mais recentes, então você vê agora ano passado, né, tentando entender. Então, como de fato está esse panorama, né, de investigação sobre a responsabilidade social e a gestão de suprimentos? Então, a gente vê que, de fato, né, a literatura já entendeu, percebeu e começou a se mobilizar. Você vê essa tendência crescente aí para não deixar mais ser invisível essa dimensão social. Então, 16 e 18 aqui com essa crescente nos trabalhos com esse foco específico para se debruçar na dimensão social. Então, a gente vê, então, que houve esse avanço descompassado, né?
E também, se vocês já vêm se envolvendo com pesquisa, não é só porque é gap que você tem que pesquisar, precisa ser gap e precisa ser relevante. Por que é relevante a gente se debruçar sobre a dimensão social? Porque não entendê-la pode representar uma situação problemática. Você pode achar que é mais difícil identificar e desenvolver práticas sociais do que ambientais. Você pode pensar, cogitar que a sustentabilidade pode ser uma construção somente teórica, ou seja, na teoria eu digo que ela tem os 3 pilares, mas na prática você só encontra o econômico e ambiental, cadê o social, né? Ou você também pode acabar entendendo ou pensando que os elementos sociais eles são difíceis de atingir ou são difíceis de medir. Então, é preciso que a gente avance também, e principalmente na dimensão social, na gestão de cadeia de suprimento, para entender, isso de fato acontece? Isso não acontece? Como que eu vou medir, entender, alcançar, saber se é possível chegar nessa gestão sustentável como um todo? Então, esse é um pouco do panorama, né, do que se vem pedindo para estudar sobre o assunto e o contexto e da relevância. E algumas definições que a gente tem sobre o que é, então, esse lado social, né? Então, é o endereçamento de questões sociais, a montante e a jusante da empresa focal, a empresa central ali da cadeia de suprimentos, ou seja, é analisar as questões sociais além das operações internas, né, envolvendo demais partes interessadas, como comunidade local, sociedade e consumidores. E para fazer a gestão dessa dimensão social, alguns autores apontam, né, que você precisa investigar quem está fazendo essa gestão, o que está sendo gerido e como. E fazendo um paralelo, isso seriam as questões sociais, as partes afetadas e os mecanismos de governança. Então, aqui eu trago um pouquinho para a gente visualizar o que seria, então, gerir, ou seja, a gente vê também que não é algo trivial, né? O que seria gerir, então, a sustentabilidade social na cadeia de suprimento, é entender as demandas, né, de todas as partes interessadas sobre a empresa focal, o que se pressiona que ela vá, né, gerir, como ela pretende gerir isso ao longo da cadeia de suprimentos, ou seja, fazer uma integração e governança interna, triagem e seleção de fornecedores, avaliação, incentivos de melhoria, monitorar, colaborar e desenvolver fornecedores, e o que, né, é tirar do invisível quais são essas questões sociais. E aqui, um apontamento de algumas delas encontradas na literatura. E aí, Jorge, eu vou te pedir o tempo que eu tenho, que eu acabei, eu geralmente coloco o meu cronômetro aqui, mas não coloquei. E a partir de então, esse é um entendimento geral, e eu trago para vocês só alguns exemplos de como estudar isso, né? Entendendo que é um grande panorama, e que se a gente for ver cada um desses itens podem ser aprofundados em uma pesquisa, eu trago 3 exemplos de pesquisas já desenvolvidas sobre. Então, uma primeira, né, a sustentabilidade social em cadeias de suprimento, um modelo aí, e um caso na América Latina. Então, esse foi um primeiro desenvolvimento do que eu fui esboçar aí para vocês, isso já é uma versão mais evoluída, mas nessa pesquisa eu fui, então, analisar o que é, de fato, né, a sustentabilidade social, como empresas focais estão abordando isso, gerenciando ao longo da cadeia. Essa pesquisa é feita em um estudo de caso único e traz, então, um levantamento dessas questões sociais, desses mecanismos de governança e um caso em que esse modelo é aplicado. Se vocês derem uma olhada, esse seria aquele modelo que eu apresentei para vocês em uma versão preliminar. Então, a gente, primeiro, com essa visão de cadeia de suprimento, mas depois de muito estudo, a gente viu que a sustentabilidade, ela expande as demandas sobre a empresa focal. Você não vai obedecer tão linearmente, a gente vê governo, sociedade e sendo também tão relevantes quanto, né? Então, se você for dar uma comparada, né, esse modelo aí um pouco mais linear evoluiu para esse, né, mais holístico, digamos assim. E esse trabalho foi um pouco isso, entender, então, quem são as partes interessadas que pressionam a empresa por demandas sociais, quais são os mecanismos de governança, então, todo o levantamento que foi feito
na literatura para entender como as empresas podem gerir a dimensão social, né? Então, aquela listinha que eu apresento ali naquele modelo, dos 7, foi com base nessa pesquisa desse levantamento, né? Então, para quem tiver interesse depois, né, a definição de cada um, o que seria cada um. Como eu disse, cada um desses pode ser algo de interesse para você se debruçar para um trabalho específico, né? E, por fim, quais são as questões sociais? Vamos tirar do invisível o que é esse lado social. Então, também um levantamento na literatura para entender quais seriam, né, pontos, questões sociais a investigar. E aí, lembrando, sempre na gestão de suprimentos. Então, cada um desses você está tentando entender como isso se desdobra no seu fornecedor, no seu cliente, enfim, na sua distribuição. E um caso aplicado. Então, uma empresa multinacional do setor alimentício foi investigada para tentar entender quais são as práticas, né, que ela desenvolve e como elas seriam desmembradas nos elementos indicados pela literatura. Então, quem faz a gestão, quem é contemplado nas questões sociais, como, né, e quais questões sociais. Aqui, evoluindo um pouco, a gente vê que o tema ele carecia não só de investigação, mas também de investigações com base em lentes teóricas. Então, um outro trabalho, né, evoluindo. Esse anterior foi tentar trazer, né, alguns esclarecimentos e alguns insights de pesquisa para o tema, né? Então, uma evolução desse trabalho anterior que eu apresentei para vocês, mas... Opa, tem alguém aí? Ah, tinha sido. Mas agora tentando dar uma camada de teoria, né? Então, ok, eu estou investigando o que, quem e quais questões sociais, mas quais lentes teóricas podem ser aí úteis e pertinentes para isso, né? Então, um trabalho sequente foi entender e sugerir essas lentes teóricas. Então, como eu estou olhando demandas da sociedade, das partes interessadas, né? Entender, classificar. Então, quais partes interessadas pressionam a empresa? O que cada parte interessada pressiona diferente por uma questão social que a empresa vai gerir? Então, é uma sugestão que foi feita. Como que os gestores entendem e como que eles escolhem qual mecanismo de governança implementar na sua cadeia de suprimento para poder gerir questões sociais? Então, foi outro ponto interessado, foi outro ponto investigado. E, por fim, quando a gente vai medir essas questões sociais, todas as empresas conseguem alcançar o mesmo desempenho, e a gente viu que não, que vai depender muitas vezes de porte das empresas, de depender mais ou menos de algum fornecedor. Então, esse trabalho fez esse avanço, né? Sugeriu lentes teóricas, e para cada lente teórica, se vocês forem dar uma olhada aí no roxinho, né, esse trabalho indica perguntas de pesquisa, ou seja, o que seria interessante estudar nesse tema? Já que esse tema é pouco investigado, aqui está a sugestão de um modelo, está aqui a sugestão de lentes teóricas e está aqui sugestões de questões de pesquisa para serem investigadas, né? Eu não sei em que fase vocês estão aí de curso, mas muitas vezes é interessante quando a gente pega um trabalho, né, que já dá esse panorama e já dá indicação de perguntas de pesquisa para vocês. Não que vocês vão pegar como tá, mas dá algumas ideias, né? Então, esse foi um pouco do que a gente avançou. Então, tá vendo esse tema que é pouco estudado e que tem todo esse espaço para estudar? Está aqui um modelo que a gente pensou que faz sentido, está aqui algumas lentes teóricas que a gente pensou que faz sentido, e para cada uma dessas partes, algumas perguntas que são ainda não respondidas e que podem ser aí fonte de investigação para futuras pesquisas. E, por fim, um terceiro trabalho, esse um pouco mais elaborado, a gente tentou encontrar aí perguntas para entender como que essa gestão do lado social é feita, né, com base na motivação das empresas, no engajamento das empresas e no nível de relacionamento delas. Não vou entrar aqui tanto, que eu acho que meu tempo já deve estar bem corridinho, né, Jorge? Mas o que a gente achou basicamente foi... 5 minutinhos? Ah, então tá show. A gente investigou 6 empresas, conseguiu identificar 34 iniciativas de gestão da dimensão social na cadeia de suprimento e analisou essas iniciativas. Então, aqui uma listagem, foram empresas na área do setor de cosméticos, setor alimentício,
setores diferentes, e começamos a classificar essas iniciativas. Se vocês derem uma olhada, a gente disse que tentou entender, né, o que motiva as empresas. Então, a gente viu se é uma motivação intrínseca ou extrínseca, ou seja, parte da cultura da empresa querer gerir demandas sociais na sua cadeia de suprimento, ou parte, por exemplo, de legislação, parte de pressão de concorrente, parte, enfim, de pressão externa. Então, a gente tentou entender se a empresa querer ter a vontade intrínseca de gerir essas questões sociais ou não trazia alguma influência. Por outro lado, a gente tentou entender que se uma empresa ela vai gerir essas questões sociais, como que ela se engaja nisso? Ela apenas troca informações ou ela chega de fato a colaborar com as suas partes interessadas? Então, cada iniciativa a gente foi lá e classificou. E, por fim, a gente tentou entender, ok, ela foi motivada internamente ou externamente, ela agiu apenas trocando informação ou colaborando, mas qual foi o nível de relacionamento que ela teve? Então, ela chegou a gerir questões sociais com seus fornecedores, com seus consumidores, ou ela interagiu com a sociedade como um todo? Então, assim, a gente foi classificando essas 34 iniciativas, mapeando, aí isso foi uma forma que a gente encontrou aí de tentar encontrar padrões para entender como é que essas iniciativas se relacionavam, e a gente chegou a alguma compreensão, né, para entender que as empresas podem agir, né, motivadas por pressões externas, mas também precisar, mesmo que não seja algo intrínseco, entrar em colaboração mais forte, elas podem agir por colaboração porque elas acham que é o correto, elas podem apenas trocar informações, tanto por pressões internas e externas. Só que cada uma dessas situações vai gerar alguns padrões. Então, você perceber, né, aqui, quando a empresa age, gere questões sociais intrinsecamente, ou seja, porque é a cultura da empresa, porque ela acha que é o correto fazer aquilo, você percebe como ela atinge muito mais partes interessadas. Ó, cada pintadinho desse é um tipo diferente de parte interessada. Por sua vez, quando ela age por uma pressão externa, ela só colabora com o mesmo tipo de parte interessada, que é o fornecedor. Então, o que a gente pode perceber? Provavelmente alguma lei, provavelmente é algo de mercado que ela faz só o que ela é obrigada, e até então, nesse ponto, chegou só uma interação com o fornecedor. E assim a gente conseguiu tirar algumas conclusões, né, do que muda quando uma empresa gere questões sociais na sua cadeia de suprimento, porque está alinhado com a estratégia dela e com a cultura dela, ou quando ela faz isso porque ela é demandada. Lembrando que uma empresa vai ter um mundo de estratégias, ela não vai ser só uma ou só outra, mas a gente estava tentando entender a natureza dessas práticas. Então, trouxemos, né, alguns dados do campo, cada entrevistado dizendo os pareceres, e fizemos algumas proposições. Então, para cada tipo de iniciativa e de padrão, ali algumas ideias. Por exemplo, aqui há 3. Iniciativas que são intrinsecamente motivadas, ou seja, as empresas querem, parte delas, gerir essas questões, elas são implementadas por meio de troca de informação, elas têm a probabilidade de envolver grupos de partes interessadas secundárias, como ONGs e comunidades. Então, ela vai além do que seus fornecedores e consumidores, ela envolve mais partes interessadas. E por aí algumas proposições, né, que também podem ser fonte, né, de estudos futuros, de validação, enfim. Então, o estudo sugere que as empresas elas podem colaborar, né, como uma estratégia. Você tem cada vez mais o envolvimento de partes interessadas como ONGs para compor e trazer estratégias bem-sucedidas de gestão de questões sociais. E temos aí também um pouquinho da voz de economias emergentes, que a gente vê que os estudos são muito modelos focados para países desenvolvidos, mas a gente vê que também que carece entender esses modelos aqui no nosso contexto. Então, isso foi um panorama aí geral de alguns estudos que eu desenvolvi na área, tentando entender aí esse lado invisível que eu chamo, porque até pouquíssimo tempo, se a gente for ver 18, ainda era pouco conhecido. E para fechar, alguns possíveis caminhos
tiver interesse no tema, achar interessante, pensou, poxa, mas esse gap aí foi 2015, como que a gente está agora, 2020, 2021, ainda tenho que estudar? Nossa, tem muito, né? Então, sustentabilidade social dentro desse contexto de suprimentos, tentando entender o lado negro e as consequências inesperadas, né? Saiu uma edição especial tentando entender o que acontece. Então, você quer fazer o bem, você quer gerir questões sociais, mas de repente você prejudica, ou de repente você descobre que ainda está muito além o que você consegue fazer, ou seja, todo esse lado que não se conseguiu prever em uma iniciativa social que foi planejada, sustentabilidade social e a corrupção. Tem uma linha que estuda muito sobre isso, com foco também no Brasil e em outras economias. Então, como que muitas vezes uma empresa tem práticas, faz uma auditoria social, faz uma avaliação social, mas de repente passa da gestão dela algo por corrupção, ou seja, ela tinha o intuito de fazer essa gestão, mas ela não conseguiu porque os atores foram corruptos ao longo da cadeia, né? A sustentabilidade social, tensões e trade-offs, ou seja, entender conflitos de demanda social de curto e longo prazo, conflitos que uma empresa pode ter entre escolher, que tipo de prática social, a gente viu uma lista longa de questões sociais, como que eu vou escolher qual questão social para gerenciar? Como que eu vou priorizar se elas são difíceis de entender o que é mais importante dentro de uma demanda social? Então, isso é apontado como relevante recentemente. E também sustentabilidade social e incerteza institucional. A gente está vivendo num momento de muita incerteza, né? Então, como fazer uma gestão de questões sociais quando você tem esse contexto de incerteza? Também são temas novos, atuais, dentro desse grande guarda-chuva do pilar social. E, por fim, se você não se encantou com nenhum desses temas, mas tiver interesse de encontrar o que o lado social da gestão de suprimentos pode agregar ou ter interesse na sua pesquisa, deixa aqui também 4 revisões sistemáticas do tema, do pilar social, que vocês podem encontrar, então, tendências, sugestões de pesquisas, ou elementos que possam aí fazer parte de algo que esteja mais alinhado com o interesse de vocês. Então, foi isso que eu fiz, assim, tentando trazer o máximo de informação num contexto aí corridinho, e fico à disposição para quem quiser saber um pouco mais dos estudos que eu apresentei, receber alguns trabalhos que eu tenho aqui, todos esses que eu sugeri com alguns temas, eu tenho eles disponibilizados aí para encaminhar ou para o Jorge ou para quem tiver interesse, e fico aberta para conversar sobre o tema. Acho que foi isso, espero ter conseguido não estourar seu tempo. Foi ótimo, Daphne. Muito obrigado, viu? Não, foram minutinhos a mais que certamente a gente vai conseguir recuperar ao longo da tarde. E, sem dúvida, muito bom te ouvir, né? Enquanto eu vou tecer breves comentários, pessoal, eu peço para que vão pensando em perguntas para a Daphne, né? Ou coloca no chat, ou vocês podem mesmo... Eu vi que o chat deu uma pulada, mas eu não tinha como olhar. Deu uma olhar. piscadinha, mas no geral é a galera cumprimentando um ao outro, o que é ótimo. Mas desde já eu convido a pensarem em perguntas para a gente aproveitar a presença da Daphne aqui nos próximos minutinhos, tá, gente? Então, Daphne, muitíssimo obrigado. Eu acho que você fez um exercício enorme para demonstrar um trabalho tão longo e complexo como esse em pouco tempo, né? E aí o que eu convido as pessoas a perceberem a construção que a Daphne nos mostrou aqui. Ela primeiro fez uma revisão teórica, né? Uma revisão de literatura, uma revisão... Perfeito, perguntas também podem ser pelo chat. E a partir da revisão sistemática que ela fez, aí sim ela descobriu os gaps, né? Então, o leque da literatura ali, os vazios, né? As lacunas teóricas, ela descobriu a partir de uma revisão. Então, né? Não menosprezem nos seus trabalhos, a revisão teórica é super importante, primeiro para a gente identificar o que falta, o que já foi percorrido. Às vezes a gente acha que está reinventando a roda e outros pesquisadores já debateram bastante aquele assunto. Então, é bacana percorrer a literatura
para identificar o que a gente pode contribuir. Depois, percebam também que ela foi montar o seu próprio modelo a partir de outras teorias administrativas já existentes. Então, ela bebeu da fonte da teoria dos stakeholders, ela bebeu da fonte do behaviorismo, né, da teoria comportamental, também da teoria da contingência, né? Então, perceba que ela, para construir o modelo dela de entendimento do lado social para a supply chain, ela bebeu de fontes teóricas da administração, e isso é fundamental. E aí, somando o vazio na literatura, lacuna de literatura, com a criação do modelo, bastou, entre aspas, né, uma aplicação prática. Nós, enquanto ciências sociais aplicadas, a gente precisa ir a campo, né? Eu botei entre aspas porque hoje em dia o virtual está muito em alta, né? Mas a gente precisa, de fato, investigar a praxis, né? Para não ficar só na teoria. Então, um complementa o outro. Eu gostei demais, Daphne, da sua apresentação, também nesse sentido de progressão, né? A gente consegue ver desde lá do início do debate de logística reversa, que a gente bebe na fonte ainda dos anos 90, até essa construção do que se falta, o que ainda está invisível na nossa conversa, né? Então, já temos uma pergunta do professor José Márcio, né? Então, eu vou ler a pergunta aqui. Daphne, você acha que as empresas estão dispostas a internalizar os custos de uma maior preocupação social, na sua opinião? Só vendo aqui, a competitividade econômica poderia ser muito afetada por uma maior busca de sustentabilidade? Tá. José Márcio. Bem... Um professor, o presidente do GOP 2021. O que eu percebo, José Márcio? E aí, eu não sei se eu consigo ver a carinha dele aqui, mas enfim. A gente tem diferentes movimentos de convencer, se a gente pode usar essa palavra, uma empresa a atuar de forma sustentável. A gente tem linhas que vão trazer, por exemplo, o valor compartilhado, ou seja, você pode também, né, receber um benefício econômico ao se dispor a fazer ações socioambientais. Mas cada vez mais o debate ele vem passando esse passo, essa etapa de se paga ou não ser sustentável, porque as pressões estão aí de todos os lados para como você é sustentável, não mais se vale a pena ser sustentável. Então, eu acredito que o posicionamento vem mais virando no sentido de como inovar para ser sustentável sem me gerar uma desvantagem econômica, né? E como atender a esses elementos para tirar proveito dessa necessidade de ser sustentável. Eu percebo que esse ponto de saber se eu vou ganhar ou não vem sendo perdido até pelas demandas que a gente tem agora de investimentos sustentáveis, todo o movimento ESG. Então, assim, é mais entender o que elas vão fazer com esses custos. Muitas vezes é a fonte de você buscar inovar para não internalizar os custos, mas vejo como sendo prioritário estar à frente de pautas de sustentabilidade. A empresa vai entender como alocar isso na estratégia. Se internaliza custos ou se inova, ou como gerar valor disso. Eu não sei se eu te respondi, mas eu vejo que essa pressão vem mais nesse sentido. Excelente. Não, de fato, fica dúbia, mas é mais do que um custo, né? De fato, quando enxerga como uma questão estratégia, vai muito além, né, do próprio entendimento financeiro da questão, né? Então, aqui mesmo você citou fatores relacionados, éticos até, né? Então, que estão ligados aos mecanismos de governança, como trabalho infantil, condições de trabalho, coisas que foram pactuadas nos ODS, por exemplo, né? Está lá nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
erradicar a pobreza, erradicar a fome, fomentar o trabalho decente. Então, cabe a nós enxergarmos isso com a seriedade devida para além dos olhos financeiros, né? Bacana, Daphne. Obrigado pela contribuição. Mais alguém gostaria de citar? Eu vi Professor uma Alderi pergunta fazendo... que ele, assim, caso tenha encontrado evidências, gostaria de saber como promover as mudanças na cultura organizacional, o que é possível ser feito pela organização para fortalecer o ideário da sustentabilidade em seu aspecto social e, dessa forma, beneficiar-se de toda a dinâmica que isso envolve. Bem, se eu entendi um pouco da sua pergunta e se eu consigo fazer um relacionamento um pouco do que eu vi nesse último estudo, né, e alguns outros estudos, assim, a gente percebe que a cultura realmente e as ações, elas, assim, não tem jeito, elas precisam muitas vezes ser de cima para baixo, né? Então, precisa ser algum compromisso maior que a empresa se dispôs, né? Então, é a partir daí que realmente consegue perpassar toda a empresa. A gente vê muitos movimentos que são, né, de baixo para cima, dos funcionários para a gestão, eles têm muito valor, mas principalmente porque, como meu foco é mais entender a gestão ao longo da cadeia de suprimento, isso precisa ter uma força muito grande da empresa, ou seja, já precisa transbordar as práticas da empresa para ir para a cadeia, então, realmente precisa ter um apoio forte da alta gestão para poder tomar conta da cultura mesmo, né? Então, esse compromisso, ele é necessário. Bacana. Já emendando aqui, Daphne, né, sem querer te explorar, o professor Alderi também gostaria de saber se, no caso específico das empresas que você investigou, né, até onde vai o comprometimento das mesmas, né, com sustentabilidade e responsabilidade social? Você percebeu que estava muito no discurso ou eles, de fato, tinham ações? Calma, Jorge, eu confesso que eu fiquei vendo 3 perguntas para baixo. Desculpa, é o Alderi Silveira Você falou as Júnior. empresas brasileiras, é isso? Isso. Achei. Tá. Bem, no caso, os casos que eu investiguei nesse último trabalho, tem muitas empresas que são multinacionais, mas 2 brasileiras e que foram os que tiveram o maior perfil de envolvimento com questões sociais. Então, pelo menos das empresas que eu pesquisei, elas não ficam no discurso. Bacana. E o Danilo, né, perguntando sobre os ramos de atividades, os setores. Você falou de uma indústria do ramo alimentício, Dos meus automotiva. estudos, tivemos automotiva, alimentício, cosméticos e agricultura. Então, Excelente. Dá para ter um bom espectro, né, da economia nacional. E o que, com relação às organizações públicas, Daphne, você vê ações nesse sentido da sustentabilidade e né, no foco no social? Como o professor José Márcio pergunta também. Eu acho que algo que poderia ser de valor seria pelo menos aquela quadrinho que eu falei sobre a corrupção, né? Se as empresas, as organizações públicas, principalmente no contexto em que estão, quiserem se colocar, né, como destaque, talvez reforçar suas práticas nesse sentido seria de grande valor, até estudar e entender. A gente vê não só no sentido de atacar, não é porque está no Brasil e é a empresa pública que vai ser corrupta de forma alguma, é justamente para poder quebrar esse, talvez, né, preconceito. Estereótipo, né? Estereótipo, exato. E de outro ponto que percebo, assim, por mais o meu foco é mais em organizações, né, privadas do que públicas, mas o que a gente percebe é que quando a sustentabilidade ela entra na cadeia de suprimento, ela expande, ela ressignifica os atores que estão ali na cadeia. Então, você vê, por exemplo, muito mais interação entre as empresas, entre ONGs, entre outras naturezas. Então, talvez fique mais rico estudar o relacionamento dessas empresas em prol de uma questão social. Então, por exemplo, como é que um setor se mobiliza a fome agora que a gente está passando? Então, como é que eu vou lidar com isso sozinho? Então,
pode ser uma fonte interessante de estudo de organizações, parceria entre as organizações para se mobilizar para uma questão social específica, né? Excelente. Bom, por fim, professora Patrícia Guarnieri, minha querida orientadora, né, se fez presente aqui também na nossa sessão científica. Muito obrigado, professora, pela pergunta. Com relação à subjetividade, né, do tema para gerar indicadores. Como lidar com a subjetividade envolvida nos indicadores? Isso foi algo que eu encontrei no começo dos meus estudos, até como que eu vou medir isso? E eu acho que, assim, no fim, a gente pode recorrer a pontos que são mais bem aceitos, vamos dizer assim. Se você for hoje atrás do EASY, o EASY tem dimensões focadas só indicadores focados só para a dimensão social. Se eu tenho, por exemplo, um reporte de uma universidade de Iowa, eles têm um centro de pesquisa aplicada lá, e eles desenvolveram um reporte que não só fundado em elementos acadêmicos, mas já validado por um centro de pesquisa aplicada deles. Então, tem um parâmetro para cada uma das dimensões. Então, eu acho que é mais você tentar, né, ferramentas ou indicadores que já são mais aceitos, para dali, eventualmente, identificar essa dimensão para esse setor é mais importante, eu vou abrir mais. Então, se você vai para o setor têxtil, você tem a BVTEX, que tem o seu relatório e os seus indicadores para a cadeia têxtil. Então, eu acho que é um pouco recorrer a isso que já é bem aceito, ou na academia, ou na área de investimentos, ou na área setorial. Enfim. Excelente. Bom, obrigado pelos esclarecimentos, por ter respondido as questões propostas, por ter vindo compartilhar um pouquinho com a gente, né? Eu acho que todo mundo aprende um pouco e, de fato, a gente tem muito a avançar e conta com esses jovens pesquisadores para progredir no lado social, no lado que ainda está um pouco esquecido da sustentabilidade. E cabe a nós, né, pesquisadores latino-americanos, puxarmos à frente nessas questões, porque se a gente for ver o hemisfério norte, já venceu grande parte dos problemas sociais. E então eu acredito muito no pesquisador brasileiro, na ciência tupiniquim, nesse sentido de progredir e contribuir para esse avanço. Obrigado, Daphne. E cuidar daqui, né? Porque muitas vezes eles evoluíram lá, mas mandam as partes poluentes ou degradantes para cá. Então, para a gente se desenvolver, para não aceitar, né? Perfeito. Perfeito, isso aí. Obrigada, Jorge. Obrigada pelas perguntas. O tema é bom demais, né? O tema, se fosse para a gente ficar aqui debatendo, ficaria uma tarde inteira. De fato, Daphne, eu agradeço. Agora a gente vai passando para a sessão dos artigos científicos. Deixa eu tá? parar de compartilhar e desejar sucesso aí para as apresentações e agradecer. Obrigado. Se você quiser ficar conosco, sinta-se convidada. Entretanto, a gente já é grato pela sua contribuição. Perfeito. Vou ficar aqui uns minutinhos, se eu conseguir, fico até o fim. Legal, obrigado. Tchau. Bom, gente, obrigado pela participação aí, né, pela interação com a professora Daphne. Vamos agora passar para a parte das apresentações acadêmicas. Antes disso, eu queria fazer uma nota de pesar aqui que, infelizmente, uma das coautoras que apresentaria hoje não está mais entre nós, ela veio a óbito, e então é o nosso respeito máximo à mestranda Rafaela Heloíse Lemes, que poderia estar aqui conosco e representando programas de mestrado da Agência Espacial, que é uma parceria com o PPG Eco também, tá? Então, os nossos profundos sentimentos, que entrem em nossas orações, que dê conforto à família, mas a gente vai sempre prosseguir tentando fazer a ciência brasileira caminhar para que menos cérebros, menos vidas se percam nesse país.
eu convido os primeiros autores, o pessoal que produziu o trabalho intitulado Sustentabilidade como Fator Crítico de Sucesso em Gestão de Projetos, uma revisão sistemática. Marcelo Bastos já está a postos, e professora Sigrid também. Então, eu passo a palavra para vocês têm até 10 minutinhos, por gentileza, para a gente não atrasar muito a nossa sessão. Desde já, muito obrigado, desejo uma boa apresentação. Obrigado. Obrigada, Jorge. Deixa eu me coordenar aqui com o Basto, Marcelo Basto vai fazer a apresentação e nós vamos dividir a fala. Deixa eu só fechar aqui a tela de chat para... Bem, muito bem, então boa tarde a todos, né? Estamos aqui ao lado da Daphne, ao lado de pesquisadores em sustentabilidade, felizes por poder compartilhar também o conhecimento que a gente vem construindo. A Daphne já colocou um cenário que facilitou muito o nosso trabalho aqui, porque já falou de sustentabilidade e ela deu o olhar da cadeia de suprimentos, e a gente, então, elaborou esse trabalho sob um outro aspecto, que é o aspecto de compreender a sustentabilidade como um fator de sucesso em gestão de projetos. Então, nosso olhar é onde está a sustentabilidade, o que é que já se está estudando, pesquisando em gestão de projetos, e será que sustentabilidade é vista como um fator de sucesso? Então, os autores do trabalho são Marcelo Araújo Basto e eu, Sigrid Guillaumont. Pode passar essa primeira. Aqui tem um pouco o problema, né, que mobilizou esse estudo. Pode passar essa, Basto, o formato tradicional. O problema, então, é de que forma a produção literária e científica tem evoluído para a sedimentação de conceitos e práticas voltados ao estabelecimento da gestão sustentável em projetos considerados de sucesso. Então, nosso método, por aí a gente já vê que é um método também de olhar um pouco a literatura e ver que aprendizagens e que categorias essa literatura já pode aportar para o nosso entendimento, e justifica-se, obviamente, pela importância da temática da sustentabilidade, as preocupações socioeconômicas, ambientais, isso com vistas também a entender possíveis lacunas e tendências e os impactos nos projetos. Pode passar esse slide, Basto? Bem, então, o nosso arcabouço teórico, acho que pode clicar mais um, Basto. O nosso arcabouço teórico, ele tá aqui sistematizado nessa imagem, né? Temos diversos autores que já falam sobre a sustentabilidade, sobre esse enfoque de projetos, e a gente também foi tentar compreender um pouco como isso casa com o sucesso em projetos. Então, não só pensar, né, que bom ter sustentabilidade, mas será que isso é visto como um fator de sucesso? Então, primeiro, a necessidade de compreender o sucesso, a gente tem várias abordagens: sucesso de projetos vinculado à satisfação do cliente, sucesso de projetos vinculado à necessidade dos stakeholders de perceberem o projeto como um projeto de sucesso, perspectivas de entender os benefícios indiretos e intangíveis dos projetos, melhorar a imagem das organizações, diminuir custos, prazos e expectativas, ou projetos aí que atendam também aspectos de saúde organizacional. Então, esse é o panorama do que se entende como sucesso em projeto. E o panorama de sustentabilidade, né? O relatório de Brundtland, que definiu muitos marcos iniciais da sustentabilidade, de certa forma, isso traz uma ideia de que as organizações prestam contas à sociedade, também na medida que interagem com a sociedade, com o meio ambiente, abordagens, então, mais comuns do Triple Bottom Line, né, que vão trabalhar com esses três pilares, embora a gente já veja novos pilares, como o pilar político, o pilar psicológico, também como pilares ao lado aí do econômico, social e ambiental. As perspectivas de Kertzner, né, de que é necessário um alinhamento adequado dos projetos para que eles gerem benefícios para a organização e para além da organização. E também, então, o privilégio aí de pontos de vista de acionistas, do capital social, humano e ambiental, então, como novos conceitos que aportam para o entendimento da sustentabilidade. A gente percebe um pouco a evolução dos critérios de sucesso em projetos, né, da década de 60 até os dias de hoje. Então, primeiro pensando os três elementos centrais do sucesso, até abordagens mais contingenciais e que colocam a organização em diálogo com o seu ecossistema.
Bom, e aí chegando então à metodologia, a gente tem uma pesquisa que foi uma exploração, uma pesquisa de natureza exploratória, descritiva aplicada, em que os documentos encontrados e os textos científicos, eles são a voz, né, eles são o elemento que diz sobre sustentabilidade e sucesso em projetos. Nós fizemos uma pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Pode passar essa, Basto. E aí, bom, não vou me ater muito aos detalhes, mas a gente obedeceu alguns protocolos de coleta de dados, né? Olhamos o portal de periódicos CAPES, o Mendeley também, os periódicos nacionais e internacionais, e nós fizemos uma extração de uma base de dados, rodamos em um sistema que é o VozViewer, que faz uma análise de coexistência de palavras-chave e do texto, dos abstracts dos artigos, né? Para compreender um pouco como estava sendo modelado esse cenário científico em relação a sucesso em projetos e sustentabilidade. Podemos passar, eu estou acelerando para deixar mais tempo. Acho que pode passar um pouco dos critérios, né? A modelagem aí do nosso estudo. Então, os termos de busca, né? Sustain com asterisco, enfim, só para sinalizar que o que ficou como critério definitivo foi esse quarto, né? Que é Sustain e Project Success, que gerou aí 23 artigos relevantes com conteúdo que resultaram na série que efetivamente analisamos, então, qualitativamente, para desenhar essa rede aqui, que traz um pouco dos vocábulos relacionados à gestão de projetos e sustentabilidade, e sucesso de projetos que apareceu como um elemento um pouco menor, mas a gente começa a ver que outros temas estão sendo abordados de maneira compatível com essa nossa problematização, né? Então, por exemplo, vantagem competitiva, gestão de risco, negócios, gestão sustentável de projetos, né? A gente vê um campo aí da indústria de construção, a gente vê processos de planejamento, design de projetos, então a gente tem um mapa de elementos que estão sendo pesquisados em relação a sucesso e sucesso em gestão de projetos e sustentabilidade. Passo a palavra agora ao Marcelo Basto para falar mais sobre os resultados aí da pesquisa. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os professores, os colegas. Boa tarde. Dando prosseguimento. A partir desse momento que nós temos uma amostra com aqueles 23 artigos, nós verificamos que existe realmente, já existe uma aderência ao nosso objetivo de trabalho, de estudo, né? Tendo em vista as ocorrências, né? Só que em termos de ligação, as ligações não ficaram tão fortalecidas, como até no desenho anterior dá para perceber, né? Entre os clusters, as ligações estão um pouco fragilizadas. Isso nos levou, né, os autores, a fazer uma releitura desses 23, avaliando de forma detalhada o abstract, palavra-chave, avaliando mais a miúde, e a gente começou a perceber, então, que realmente tinha muita coisa fora do contexto. Então, a gente se viu obrigado a criar novos critérios, a gente propôs novos critérios, viu essa necessidade, até para poder apurar melhor, de forma que a gente criou o critério C1 e C2, né, de atributos que deixariam fora alguns artigos. Então, dos 23, depois dessa seleção, nós passamos a ter 11 artigos. E nesses 11, nós, aí sim, olhamos mais para e passo e mais a miúde, né? Então, de forma rápida, aqui nós trouxemos aqui 4 construtos, 4 aspectos, melhor dizendo, da literatura, nós importamos da literatura, para poder avaliar e concluir o nosso objetivo. Então, basicamente, são esses 4: desenvolvimento do tema sustentabilidade, fatores críticos de sucesso preponderante nos artigos, né, que os autores falavam, os conceitos de sustentabilidade que foram utilizados pelos autores, e a relação entre o conceito de sustentabilidade e de sucesso em projetos, né? E aqui estão as divisões que nós propusemos. Então, aqui nós temos a relação então, dos 11 artigos, e uma coisa que chama a nossa atenção, né, como destaque, a questão da construção civil, né? E isso a construção civil nós percebemos aqui a aparição dela em mais quantidade, o que está de acordo, inclusive, com a própria literatura. Bate et al. 2020, ele propõe que tenha havido um aumento com a preocupação de projetos de construção, tendo em vista a crescente competição e ambiente de mudança e a escassez de recursos, né? Então, ou seja, é uma tendência realmente natural que está de acordo com a literatura. Com relação aos fatores críticos de sucesso que nós observamos, né, nos artigos verificados,
Então, é nítido que existe uma maior aparição e preocupação com as entregas de valores agregados e as entregas de benefícios às partes interessadas, né? Anderson, em 2006, ele propõe que o sucesso em longo prazo ele está diretamente relacionado com a saúde da organização e com as lições aprendidas. Então, também em alinhamento com a própria literatura mesmo. Com relação aos conceitos de sustentabilidade, nós avaliamos por esses conceitos, né? Então, o próprio Triple Bottom Line, né, que nós vemos aí que está uma aparição. Uma das coisas que chama a atenção também para a gente é a relação ao GBP, né, que é o Green Business Park, e o ISS também, a aparição dele, Infrastructure Sustainable Success. Então, esse fato do Triple Bottom Line, obviamente, é com relação às empresas se preocupando com os riscos, né? Os riscos de, por exemplo, ter que pagar, né, processos aí, enfim, onerosos, né, de ser processado. Um minutinho, tá, Marcelo? Desculpa. Um minutinho, por favor. Ok, positivo. Então, aqui com relação aos impactos, né, a preponderância de altos e moderados. Aqui só um exemplo para mostrar qual foi a nossa linha de raciocínio na hora de fazer a avaliação de alto e baixo impacto dos autores. Então, nós, no de cima, do parágrafo de cima, né, no de cima, nitidamente uma forma indireta que mostra a questão do impacto. Embaixo, uma forma mais direta. Né? Aí foi nós fizemos a tabela, a tabulação, e os achados de pesquisa. Então, como eu tinha falado, os fatores críticos, entrega de benefício a partes interessadas e valores agregados, né? São impactos positivos, né? Eu não vou ler cada um desses, mas, enfim, nenhum de baixa intensidade, né? O que mostra que tem um suporte para a sustentabilidade, realmente a questão tem suporte para dar sucesso aos projetos, né? A sustentabilidade. E os aspectos humanos. Então, a grande sacada, grande assim, verificação do trabalho foi realmente a convergência para a questão de valores dos aspectos humanos, né? Então, como na própria conclusão nós falamos, né, em resposta ao nosso objetivo geral, a sedimentação tem sido lenta, né? A própria Daphne comentou, então, embora lenta, tem sido progressiva, quer dizer, dos 11, existem só 11 trabalhos, não são poucos, mas são trabalhos assim, significativos, relevantes, mas dos últimos 5 anos para cá. Nós pegamos dos últimos 20, mas os 11 fazem parte dos últimos 5 anos, e mostra, então, um progresso lento, né? Isso tem a ver com a mudança de paradigma, que a professora falou, né? A questão da preocupação com o social, né? Enfim, e como finalmente, né? Verificou-se uma plausibilidade em assegurar um nível sustentável de sucesso em projetos pela qualificação do componente humano. Só que, por ser um componente humano, um caráter complexo e intangível, né, isso é, por si só, uma dificuldade e um desafio para concretizar essa questão de sustentabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo Bas e professora Sigrid. Né? Eu vou passar já para o próximo, entretanto, lembro a todos para... ou via chat, né, ou aí pessoalmente, anotar as perguntas para que voltemos no final. Se for via chat, por gentileza, escreve o nome do autor no início, para a gente identificar na hora que for ler. Mas, desde já, muito obrigado, Marcelo, professora. Vamos passar agora para o segundo trabalho, intitulado Análise de competência dos gerentes de projeto da dimensão humana, da Força do Exército Brasileiro. Então, eu convido os autores André Luiz ou professora Sigrid novamente. Sem áudio, pronto, professora. Eu vou compartilhar agora. O André Luiz, ele chegou depois aqui na sessão, não sei se ele também vai ter uma fala, não sei se ele já está como co-host para... Opa, está me ouvindo bem? Boa tarde. Estamos, pronto. Boa tarde, André. Estamos ouvindo bem. Boa tarde. Satisfação. Bem, bom, então... Vocês têm 10 minutinhos, então. Meu Deus, né? Uma maratona. Lá vou eu de novo aqui, eu que estou compartilhando dessa vez. Então, esse trabalho é uma análise sobre competências de gerentes de projetos na dimensão humana da força,
que é uma das esferas de portfólio estratégico do Exército Brasileiro, ao lado de outros portfólios como defesa da sociedade e geração de força. Então, esse trabalho ele partiu de uma exploração inicial, feita através de questionário, que, ao tentar compreender elementos da gestão de projetos, das lideranças em gestão de projetos nesse portfólio, identificou que algumas competências eram entendidas como mais relevantes, como a confiabilidade, a capacidade de ouvir, a liderança e a gestão da qualidade. Então, a gente está falando de uma instituição do porte do Exército Brasileiro e estamos falando aí de gestores de projetos em portfólios de um escopo bastante grande, né? O objetivo geral dessa pesquisa, então, foi de analisar se essas competências, confiabilidade, saber ouvir, liderança, escutativa e conhecimento em gestão da qualidade, em seus níveis existentes necessários, são consideradas relevantes para os gerentes de projetos da dimensão humana da força. Então, a gente primeiro fez um levantamento sobre o entendimento do quais eram os níveis necessários dessas competências, o levantamento dos níveis existentes e percebemos um pouco qual a diferença entre esses dois níveis. Bom, o que justifica essa pesquisa é que o Exército, nesse grupo, ele tem uma alta rotatividade de gerentes de projetos, né? Então, com todas as perdas que se tem em termos do conhecimento que foi agregado, em termos de continuidade de iniciativas. Então, tradicionalmente, essa rotatividade ela é grande. Apesar da instituição, ela tem uma série de diretrizes, documentações, normas e estruturas que determinam que competências é algo relevante, é algo que modela progressão na carreira e possibilidades de engajamento nas diversas esferas de ação do Exército. Bom, a nossa literatura, então, é uma literatura pautada na definição de competências, né? A competência entendida como aí um enclave entre conhecimentos, atitudes e habilidades, revisamos diversos autores, e também acrescentamos autores que falam sobre cada um dos elementos investigados, então, de liderança, confiabilidade, escutativa e gestão da qualidade. Um pouquinho sobre o método, então, na verdade, essa pesquisa, ela faz parte de uma pesquisa mais ampla em competências em gestão de projetos complexos, em que participaram 391 militares do Exército, mas esse estudo, ele fez um recorte do DGP, do Departamento de Gestão de Pessoas, que envolve 19 militares gestores de projetos. Vamos ver se eu já estou passando muito tempo, né? Bom, a gente trouxe uma abordagem quantitativa, o instrumento foi utilizado o método survey, com uma escala do tipo Likert, em que os respondentes eles iam então avaliando a percepção deles sobre o quanto de cada uma das competências estava presente e o que faltava, né, naquilo que eles entendiam que eram competências necessárias. Bom, aqui estão as 94 competências, né? A gente pode olhar esse gráfico depois com calma, mas nós olhamos as 4 competências que eram as mais relevantes do Departamento de Gestão de Pessoas. Então, aqui eu passo a palavra ao André Luiz Fera. Boa tarde. Estão me ouvindo? Aqui não estou passando na tela. Estamos te ouvindo. Ah, está com a imagem da senhora ainda, professora. Eu acho que você tem que mudar alguma coisa aí na sua configuração. Então, tudo bem, deixa aí. Vou continuar aqui por causa do tempo, né? Estamos bem, estamos com 3 minutos. Estou dando continuidade à apresentação, eu sou o André Luiz Fera, tá bom? Nessa abordagem que a professora Sigrid fez, relativa a essas 4 competências, nós abordamos basicamente em 2 ângulos distintos. O primeiro, dentro da visão interna da organização, ou seja, como se fosse uma autoavaliação do que os gerentes de projeto achavam, tá, dessas competências que foram citadas, e um benchmarking, ou seja, uma comparação com outros órgãos no âmbito de todo o Exército. Então, vamos partir para o resultado que é o que interessa. Tá? Então, a liderança na visão interna da organização, ou seja, a autoavaliação. Então, nesse recorte, os gerentes de projeto da dimensão humana da força, eles acharam que o índice necessário ele era maior do que o existente nessa competência liderança, tá? Prosseguindo, confiabilidade, tá? Eles também acharam que o índice existente era maior, o índice necessário era maior do que o índice existente. Então a gente vê aí 3,74 para o existente, 3,53 para o existente, tá? Prosseguindo,
uma competência técnica, conhecimento e gestão da qualidade. Então, os gerentes do DGP, do Departamento Geral do Pessoal, acreditaram que 3,42, tá, era o nível necessário, tá, e o existente apenas 2,68. E ouvir, tá, também o necessário era maior do que o existente. Então, em suma, na visão interna da organização, tá bom? Basicamente, se constatou que as competências existentes, das 4, né, elas eram maiores do que a necessária, era maior do que a existente. Tá? Fazendo a comparação com outros órgãos, como é que funcionou isso aí? A parte de liderança. Então, o Departamento Geral do Pessoal, que congrega os projetos da Dimensão Humana da Força, eles tiveram exigência maior. Tá? Então, o índice necessário ele foi maior do que comparado com os outros órgãos do Exército, tá? Relacionado ao nosso portfólio. Ouvir, também. Tá? O necessário maior do que o existente. Tá? E confiabilidade, tá? Também os gerentes do Departamento Geral do Pessoal foram considerados mais confiáveis do que os demais gerentes do Exército Brasileiro, né? Dos projetos do Exército Brasileiro. Tá? Somente a competência técnica e gestão da qualidade que houve uma inversão nos números, nos valores. Então, os gerentes de projeto do portfólio do Exército, eles apresentaram, tá, o índice necessário maior do que o existente, se comparado com o DGP. Tá bom? Então, aqui, então, o que nós tiramos de ensinamento? Tá? Que internamente a competência confiabilidade ela foi a mais valorizada. Então, dentro do órgão do Departamento Geral do PCAL, das 4 competências-alvo do estudo, confiabilidade foi a mais valorizada. E a competência liderança foi conhecida como muito importante para o gerenciamento de projetos do programa Força Nossa Força, né? Que é relacionado à dimensão humana. Tá? No entanto, a competência gestão da qualidade ela foi apontada como a deficiência mais expressiva. Tá? Isso denota que os gerentes dos demais projetos do Exército têm essa competência técnica mais desenvolvida, tá, do que os gerentes que fazem parte do portfólio da dimensão humana. Então, a gente sugeriu no trabalho um plano de ação para reduzir esse gap. E muito interessante que essa pesquisa ela foi executada no ano passado, e agora, em 2021, já houve capacitação nesse sentido para suprir essa deficiência, não só dessa competência técnica, conhecimento e gestão da qualidade, mas como as demais competências, quando foi mostrado ali no nosso termômetro, né, os verdes eram que estavam melhores, o amarelo era o mediano e os vermelhos eram que tinham os maiores gaps, os maiores problemas, né, na área do conhecimento. Então, a gente também aproveitou para fazer um trabalho muito bem elaborado para o desenvolvimento das outras competências, principalmente as competências relacionadas à parte técnica. Porque as competências do nível intrapessoal e interpessoal, a gente termina trabalhando durante a carreira inteira, na escola de formação, durante os quartéis que a gente vai passando no Brasil afora. Então, realmente, a gente constatou isso aí e o trabalho, de uma certa forma, ele colaborou diretamente, né, para o gerenciamento de projetos no âmbito do Departamento Geral do Pessoal. O estudo não contemplou as 94 competências, né, por limitação, e também não averigou... André, por gentileza. Um minuto, né? E a investigação também, ela não averigou o que levou o entrevistado a atribuir um grau de importância para o que considera existente ou necessário. Tá? Então, para fechar, tá? Então, a pesquisa ela ofereceu uma opção de melhoria no processo seletivo para nomeação, contratação e realocação do pessoal que exerce a função de gerente de projetos no âmbito do departamento. As competências, confiabilidade, liderança e escuta para o gerente de projeto do DGP foram considerados mais importantes. E a competência, gestão da qualidade foi o nosso maior gap. Agradeço a todos, nosso tempo aí está encerrando. Foi uma apresentação rápida, mas espero que tenha despertado o interesse de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, André. Muito obrigado, professora, pelo cumprimento ao prazo, disciplina militar, né? Então... era questão de honra, né? Eu não sei se a gente perdeu um pouco de conteúdo para você ter um objetivo, mas a gente fica aberto aí para os debates. Excelente. No final teremos, por favor, quem tiver dúvida pode ir mandando no chat, já de preferência direcionado, ou a gente vai pensando para o término. Bom, então vamos passar para a terceira apresentação do dia, né? A incorporação da sustentabilidade na gestão estratégica. Tem Danilo Sim, presente? Estamos aqui. Bem-vindo, amigo. Obrigado. Por favor, você tem 10 minutos. Ok. Bom, tá visualizando? Então, vamos Sim. lá. Bom, o tema do nosso trabalho foi a incorporação da sustentabilidade na gestão estratégica. Nosso objetivo era analisar o que a literatura traz sobre essa correlação, né, da sustentabilidade na gestão estratégica. Bom, por quê? Porque a sustentabilidade é um tema muito relevante atualmente, né? Ela tem influenciado muito as decisões, tanto a níveis gerenciais quanto a níveis mais técnico-operacional, né? E, bom, fora isso, nós verificamos toda a parte do relatório de Brundtland, também a teoria da TBL, enfim, né? Todas as teorias tentam juntar os três eixos todas não, né? A TBL cria 3 eixos de sustentabilidade, né, social, econômico e ambiental, que lá na frente nós vamos verificar algumas conclusões sobre o que de fato tem sido encontrado, né? Bom, a temática tem sido muito, se tornado um objeto de estudo, né? Inclusive, a gestão de projetos tem também tentado incorporar essa parte da sustentabilidade, né? Bom, o que nós fizemos? As organizações, elas estão inseridas num contexto mundial, né, que torna praticamente obrigatória você incorporar a sustentabilidade nos seus processos, né, tanto produtivos, de venda, de logística, enfim, tudo que vem sendo debatido aqui, né. Isso tudo visa reduzir as externalidades decorrentes das atividades operacionais das organizações, né. Bom, podemos resumir que a gestão estratégica, ela é praticamente um gerenciamento de recursos da organização, com vistas a alcançar os objetivos e metas, né? Enquanto que a gestão de projetos já é mais uma prática administrativa, responsável por acompanhar a execução dessas atividades, né? A sustentabilidade tem modificado bastante o conceito do que de fato é estratégico. Ela não se limita somente a vender, somente a fazer. Ela tem todo um entorno que tem que ser incorporado no modus operandi das organizações, né? Bom, o que nós fizemos? Nosso trabalho foi basicamente baseado numa busca sistemática, né, da literatura. Nós usamos o Web of Science, o Voice Viewer, foi uma análise qualitativa. Nós buscamos os 3 descritores, que eram a estratégia, sustentabilidade e gestão de projetos, né? Nós encontramos 201 artigos, claro que nós fizemos filtros e nem todos eles foram utilizados nesse trabalho. Evidentemente, alguns não se aplicavam. Na sequência, nós fizemos uma construção de rede no Voice Viewer, né? Bom, aqui basicamente é um esquema exemplificativo do que nós fizemos, tá? E nós vamos já para os nossos resultados. Nós fizemos as 3 redes que o Voice Viewer nos deu os resultados sobre concorrência, que foi justamente para a gente tentar mapear o campo do conhecimento, né, que existe da elaboração até o desenvolvimento, né? Nesse caso, nós encontramos 5 clusters, que são compostos por 48 itens, e nós vimos que a estratégia, quando nós buscamos muito gestão de projetos, sustentabilidade, elas estão sempre em núcleos mais periféricos, né? Eles não são núcleos centrais, não são os nós principais da nossa busca quanto à concorrência, né? Bom, por outro lado, na nossa cocitação, nós verificamos a conexão entre as referências bibliográficas, né? E o que é a cocitação? À medida que a citação vai crescendo, a influência dessa citação também se eleva, né? Nesse caso aqui, nós encontramos, foram 3 clusters, né? Que são basicamente dessas 3 cores, azul, verde e vermelho, sendo que o nosso vermelho, ele só tem 8 itens, o verde a gente também está com 8, e o azul está com 3, né?
Bom, o nosso vermelho, nós encontramos mais os trabalhos relacionados à incorporação da sustentabilidade na gestão de projetos. O verde, ele fala muito sobre o sucesso na implementação dos projetos, enquanto que o azul, ele já fala da integração da sustentabilidade na gestão de projetos também, mas analisando a aplicabilidade futuras, né? Bom, o acoplamento bibliográfico, que foi outro rede que nós formamos, ele basicamente ele dá intensidade da corrente teórica e do pesquisador, né, que ligam uns aos outros. Bom, foram 5, desculpa, o lilás está ali, estou dando para ver. O vermelho, esse é o mais principal, né, eles são 8 artigos, e eles são basicamente revisões de literatura, questionando o posicionamento da sustentabilidade na gestão dos projetos. O verde também foi composto de 8 artigos, que eles falam da sustentabilidade nos projetos, né, mais em estudos de caso, que eles estavam analisando, no caso verde, né, os pesquisadores. O azul, ele já tem 5 artigos, né, e ele trata mais da forma conceitual da sustentabilidade. Eles abordam muitos eixos de sustentabilidade, necessidade de evolução dos conjuntos de sustentabilidade, enfim. O amarelo, que é o nosso penúltimo, ele fala muito de infraestrutura. A dimensão de construção civil e infraestrutura é muito pesado nessa parte da sustentabilidade, como nós já abordamos no dia de hoje, né? E o lilás, ele fala da gestão de projetos, né? Do sucesso da gestão de projetos. Bom, o que nós podemos chegar às nossas conclusões das nossas pesquisas? Primeiro que a integração de sustentabilidade na gestão de projetos é muito difícil, né? São 3 dimensões que hoje já são mais dimensões ainda, tem outras, inicialmente, que tem a dimensão política, enfim, tem outras que não se resumem a essas 3, e isso é muito complexo e muito difícil de articular todas elas. As tomadas de decisão, elas geram muito conflitos quando elas se baseiam em sustentabilidade, até porque são interesses, às vezes, distintos de um em relação ao outro, e às vezes não tem como juntar todos eles num objetivo comum. E isso é que tem causado diversos conflitos, né? Talvez por isso seja tão difícil a gente juntar na sustentabilidade, na gestão estratégica, a sustentabilidade. Bom, além disso, o estudo também permitiu concluir que ainda há uma necessidade muito grande de abordar a sustentabilidade nessa gestão estratégica das organizações. Ainda tem muitas lacunas de conhecimento que ainda podem ser preenchidas com conhecimentos futuros, debates futuros, né? Bom, as nossas análises bibliométricas, elas permitiram verificar que a formação dos núcleos periféricos, no caso da concorrência da sustentabilidade, que isso talvez não tenha atingido o nível estratégico das organizações, né, que isso daí a gente pode depois desenvolver coisas mais profundas. A costação, por outro lado, demonstra uma interseção permanente entre a sustentabilidade e gestão de projetos, né? Entretanto, tem uma ausência da vertente estratégica nos estudos. Eles falam muito de gestão de projetos e não incorpora a estratégia, gestão estratégica. E o acoplamento bibliográfico demonstrou a dispersão do conhecimento entre os temas pesquisados, né? Bom, assim, nós podemos concluir que, bom, como eu já disse, que há muitos estudos de obras e edificações, e também nós podemos concluir que tem talvez seja uma nova tendência de pesquisa para incorporar a sustentabilidade como um tema essencial na gestão estratégica, né? Esse conteúdo ainda tem uma escassez de conhecimento e são temas extremamente dispersos, os artigos são extremamente variados, eles falam de sucesso, falam do sucesso na gestão de projetos, enfim, eles são tão dispersos que a gente não conseguiu achar um núcleo muito central nessa incorporação. Bom, acho que eu estou dentro do tempo. Bom, foi isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Danilo. Bom, teremos comentários depois de concluir as apresentações. Vamos continuar com a dinâmica. Chamar, então, o 4º e último artigo desta sessão, intitulado Logística Humanitária, Itinerário da Produção Científica Internacional. Os autores, então, William Soares, Giovanni de Paula, Lucas Lima Moreno, Ana Paula Souza, Marcos Vinícius Cirqueira. Professor, então, temos algum representante? Sim, boa
Boa tarde, professores. Boa tarde, colega. Eu sou o William Pevison, tudo bem? Bacana, William. Bem-vindo à sessão. Obrigado. Conseguem ver a apresentação? Não ainda. Conseguem? Ainda não. O Gabriel, de repente, pode te ajudar? Ou, no início, ele deixou todo mundo como co-host, né? Tenta novamente, por gentileza. Isso, está habilitado como co-host. Tenta abrir o arquivo antes, e aí, depois que você abrir o arquivo e tiver aberto o computador, vai na tecla de compartilhar. Conseguiu ver? Consta como compartilhado. Não está aparecendo. Só um minutinho, agora foi. Opa, ficou. Está aparecendo a correta? Agora sim, William. A partir de agora, você tem 10 minutinhos, tudo bem? Perfeito. O artigo ele foi escrito por mim, pelo Giovanni de Paula, Lucas de Lima, Ana Paula e Marcos Vinícius, como foi falado pelo Jorge. E dentro do artigo, nós desenvolvemos, primeiramente, por meio de uma contextualização do tema, né? Só para que tenham mais ou menos ideia da situação hoje no mundo, entre 2000 e 2019, tivemos mais de 7.000 desastres naturais. Entre catástrofes climáticas, entre 1980 e 1999, tivemos 3.000, e de 2000 a 2019, 6.000, ou seja, quase o dobro no número de catástrofes. Então, assim, uma preocupação séria com relação à situação hoje em termos de desastres naturais e climáticos. E, mais recentemente, como a gente não pode deixar de ignorar quando a gente trata sobre o assunto, nós temos uma epidemia global, né? Nós temos o Covid-19, que hoje tem assolado todo mundo e tem trazido várias reflexões nas áreas de conhecimentos mais diversas. Dentro também dessa contextualização, nós escolhemos como conceituação da logística humanitária Kovács e Spence de 2007, que acreditamos nós seja o mais sintético e o mais assertivo, que a logística humanitária seria a gestão de fluxo de pessoas, de materiais em operações de respostas a catástrofes, né? O artigo ele foi motivado devido que a procura de mecanismos e implantação de conceitos adaptados à logística humanitária acaba auxiliando na minimização dos impactos e desastres que agora são tão comuns. Temos também que é uma vertente da logística pouco explorada, como a gente vai trabalhar mais a seguir, que a gente vai verificar também no presente artigo, então a área em expansão, e, naturalmente, a questão que vem sendo televisionada, nossa situação, a própria Covid faz com que essa vertente de pesquisa se amplie cada vez mais em nosso entendimento. O objetivo do artigo foi propor uma revisão sistemática sobre o estudo de logística humanitária, proporcionando um panorama das publicações recentes sobre o tema, contribuindo para o avanço empírico e teórico por meio de uma agenda de proposições de pesquisa. Referencial teórico, nós elencamos alguns autores aqui, e é muito interessante observar que no nosso referencial teórico conseguimos identificar vários diálogos entre a logística comercial e a logística humanitária. Primeiramente, Kovács afirma, a logística humanitária é o processo de planejar, implementar, controlar de forma eficiente o fluxo de armazenagem de bens, materiais e informações relacionados ao ponto de origem até o ponto de consumo. A questão que a gente tem que deixar muito claro aqui que a logística ela tem um foco muito grande no usuário final, que é aquele usuário que sofre com o desastre, sofre com a situação de emergência. Em um cenário humanitário, a gente também tem que ter em mente a complexidade da cadeia de suprimentos, ela majora bastante. E dentro desse panorama, nós percebemos que a logística comercial tem muito que dialogar com a própria logística humanitária devido a questões muito próximas das emergências, porque a logística humanitária está muito inserida em situações críticas,
em situações extremas que pode auxiliar a logística comercial em um diferencial competitivo, né? E a gente também tem, na logística comunitária, uma grande sensibilidade na necessidade de mudança para o usuário final. Então, há mudanças muito rápidas para que diminua-se, assim, o impacto desses desastres, sejam eles quais forem. A pesquisa ela se utilizou, né, do banco de dados Web of Science. A pesquisa foi feita entre 14 de setembro e 28 de outubro de 2020. O recorte temporal da pesquisa foi de 2016 a 2020, né? Utilizamos essas palavras-chave. Se vocês perceberem, nós colocamos diversas para que, de alguma maneira, o VozView identificasse pelo menos um dessas palavras-chave nos artigos, e por isso utilizamos o operador booleano OR, e para análise dos resultados, o software VozView para questões bibliométricas da análise. Resultados da análise, evolução do tema, né? Podemos observar com base no recorte máximo do VozView, que é entre 1945 e 2020, nós identificamos sobre o tema 582 artigos, sendo 548 artigos e 34 artigos de revisão. No nosso recorte de pesquisa, de 2016 a 2020, nós identificamos 413 artigos e 32 artigos de revisão, ou seja, 445 artigos ao todo, ou seja, 75% da produção acadêmica se encontrou entre 2016 e 2020, ou seja, temos uma grande ampliação do estudo da área. Nós temos aqui a evolução do tema. Lembro que a pesquisa foi feita até outubro de 2020, ou seja, nós não pegamos todo o período, e nós tivemos aqui, por exemplo, em 2016, 75 publicações, tivemos uma leve queda, 73, e em 2018 nós tivemos uma ampliação de mais de 40% no número de publicações, depois uma ampliação de 17% em 2019, essa leve queda de 75 é porque a gente não pegou todo o ano de 2020. Hoje, se você pegar toda a metodologia da pesquisa, você vai perceber que nós tivemos em 2020 mais de quase 120 publicações sobre o tema, ou seja, nós vemos ainda uma ampliação dessa pesquisa. A gente também não pode deixar de ignorar que em um ano de pandemia houve a diminuição muito grande em alguns países de orçamentos de pesquisa que atrasaram algumas publicações e tudo mais. Então, possivelmente, essas publicações, mesmo depois, olhando assim, nós teríamos muito mais do que 120 se não tivéssemos em um cenário tão complexo, tá? Países que mais publicaram, nós podemos destacar aqui os dois principais, Estados Unidos com mais de 30% de publicações, Inglaterra com mais de 11% de publicações. Os Estados Unidos têm mais de 172% a mais do que a Inglaterra. Então, em si, é o país que mais publica. Em outros, ali nós temos 80 artigos, que representa 17%. Esses outros países, ali está o Brasil, com apenas 16 publicações. Então, essas 16 publicações representam 3,5% ao todo dentro do recorte. Então, a gente vê que ainda é muito embrionário o estudo aqui no Brasil. Podemos destacar aqui alguns estudos sobre Brumadinho, alguns estudos ali sobre alguns problemas que acontecem no Rio de Janeiro com o desabamento, mas muito pontuais, ainda há muito que crescer aqui no Brasil. Então, é uma área ainda com muito espaço. 5 revistas que mais publicaram, nós temos aí, como a que mais publicou, com 16% das publicações, Journal of Humanitarian Logistics, tem 71 publicações, mas se torna óbvio porque a revista é voltada para o assunto, então seria natural que ela tivesse o maior número de publicações, e em segundo lugar teria o European Journal of Operational Research, com 30, então a diferença de publicações é muito grande. Do primeiro para o segundo, mais de 130%, do primeiro para o quinto seria 400% a mais, então nós temos uma centralização muito grande em uma revista hoje, tá? Os artigos mais citados, é uma coisa muito interessante, que dos artigos mais citados, muito embora a Journal of Humanitarian Logistics seja a que mais publica, ela não tem nenhum entre os mais citados, tá? Então, embora ela esteja dentro dessa vertente, os mais
importantes, não estão dentro dela, os 5 mais importantes. Nós temos 2 do European Journal of Operation Research e um da International Journal of Disaster Risk Reduction. Esses são os 5 principais trabalhos. Entre os 5 principais, a gente tem um grande destaque, principalmente ali sobre o estudo sobre a localização de locais onde a gestão desse desastre pode ser feito, possa minimizar de alguma maneira os impactos desse desastre. E é muito interessante que tem uma força muito grande em alguns estudos mais específicos. Por exemplo, o primeiro estudo ele é sobre o terremoto no Teherã. Então, tem 109 citações, o segundo tem 88 citações, isso no período da pesquisa, tá? Nós pegamos aqui os tópicos mais discutidos, nós temos um foco muito grande em modelos, em gerenciamento, na logística e otimização de processos, nós temos um foco muito grande na pesquisa operacional também, o que é identificado por meio dos tópicos que jogamos aqui. Sobre linhas de pesquisa, nós temos várias clusters. Um minutinho, né? William. Perfeito. Nós temos várias clusters, nós separamos as 2 principais, a vermelha e a verde, que as outras são muito pequenas para serem consideradas na nossa pesquisa. A vermelha, ela tem um foco maior em gestão de operações de desastre, a esverdeada tem um foco maior em da logística humanitária mesmo, em termos de suprimentos. E como conclusão, né, depois de tudo que nós falamos aqui, os Estados Unidos e Inglaterra, os principais autores, né, detêm 40% de tudo que foi publicado, 2 revistas representam 20% também das publicações. Nós temos que observar que as pesquisas têm 2 enfoques, gestão de operações de desastre, gestão de suprimentos e sua importância no cenário caótico, né, de emergência. Nessas clusters, nós identificamos ali modelo, gestão, logística, otimização e operações como tópicos muito relevantes e acreditamos aqui que seja uma área em plena expansão, sobretudo devido à situação pandêmica dos últimos anos, né, iniciado no final de 2019 e até hoje aí ainda em vias de solução, tá? Que são as referências da apresentação. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado, William. Agora a gente informa que extrapolamos um pouco, no geral, o tempo da nossa sessão. Entretanto, não posso deixar de abrir para perguntas, tendo em vista que tantos trabalhos interessantes foram compartilhados, né? A próxima sessão começa às 16, né? Então, acho que a gente tem mais um pouquinho para conversar. Bom, do primeiro artigo, né? Eu acho que é legal salientar que os fatores críticos de sucesso que os autores encontraram está bem alinhado, digamos assim, à própria palestra da professora Daphne, né? Se vocês forem olhar, então, o que de crítico de sucesso há é o ser humano, né? É o RH, é o meio externo, são os stakeholders. Então, quando a gente pensa nessa questão da sustentabilidade, não tem como abandonar esse lado social, né? Então, os próprios autores, em trabalho separado, identificaram fatores convergentes com o que a gente viu na palestra, né? Então, achei bastante bacana pontuar isso. Professora Sigrid, se quiser comentar alguma coisa a respeito, ou o Bastos. A gente, quando estava assistindo a palestra da Daphne, inclusive comentou, né, como ela facilitou o nosso trabalho. Ela olhou por uma outra ótica, mas eu acho que, de qualquer forma, fortalece esse entendimento do componente humano, duas abordagens diferentes, né, uma na cadeia de suprimentos, outra na gestão de projetos, mas que de certa forma, é o mesmo... É a mesma aprendizagem que se tem, né? Que não dá para abrir mão do componente humano se a gente quiser realmente
que sustentabilidade seja aí um norteador das ações por conta dos seus resultados possíveis, né? Então, só destacar isso. Obrigada, Daphne. Agora, te vendo, quando você estava apresentando, a gente estava comentando aqui justamente essa questão. E a qualificação também, né, professora? A qualificação do pessoal. Eu estou com áudio? Estou. A qualificação, a preocupação em se qualificar, quer dizer, não adianta, não basta ter uma tecnologia high-tech de fronteira do conhecimento, você não tem pessoas realmente conscientes a respeito do problema, né? A própria questão também da cultura organizacional, que no fim das contas é uma questão humana também, né? De trato, de exigências e tudo. Então, o fator humano ele se destaca no trabalho todo, inclusive, né, professor? Ele, em todos os artigos, eles convergem para essa questão, né? Todos eles, praticamente todos, apontam para essa questão. Excelente. Daphne, gostaria de fazer o link, alguma coisa? Tudo bem? Oi. Acho que só conectar, assim, o ser humano ele reage muito a desastres, né? A gente fica muito mobilizado. Então, desde o momento que a gente vê o ser humano responder a imagem da Terra e ver que a Terra é finita, então dá aquele sentimento de urgência para cuidar do meio ambiente. E agora, a gente se mobilizando com a pandemia e vendo que a vida é finita, a gente vai, se Deus quiser, não pela causa correta, mas enfim, por uma causa global, se mobilizar para dar valor ao ser humano, né? Então, acho que isso vai ressaltar, não só como eu trouxe, assim, não é só por ser um gap de pesquisa, mas a relevância do tema para a gente se debruçar sobre isso. Bacana. Muito obrigado pela complementação. Bom, alguma pergunta para os autores do primeiro artigo? Ou podemos passar para a segunda? Tá. Bom, com relação ao trabalho do Fera, né, parabéns também, André, professora. Foi bem legal, né, ter levantado os gaps. Então, numa realidade militar, o pessoal costuma ser bem receptivo, né, às pesquisas científicas. Eu gostaria de ouvir um pouco como foi buscar o DGP, se o André já é de dentro, ou é só impressão minha. Coronel Fera, por favor. Como que foi Deixa eu ver se ele está aqui ainda, né? Porque ele estava, parece que conectado do celular, talvez precisando se retirar. Ah, tá. Talvez não esteja mais aí, mas eu vou responder essa sua pergunta, Jorge. O Fera, realmente, nós tivemos um MBA em gestão de projetos, ofertado por escritório de projetos do Exército Brasileiro, e então, um pouco, essas são as pesquisas que foram produzidas. Então, ele é do Exército, realmente, estava alocado ou ainda está no DGP, e foi interessante porque ele pôde compartilhar essa pesquisa lá e agora acompanhar os desdobramentos em capacitação, né? Então, ele acabou sendo, assim, a pesquisa ela gerou um resultado imediato, já em implementação para a capacitação desses gestores de projetos do DGP. O Exército, enfim, se voltou para gestão de projetos como uma forma organizacional que eles ainda estão aí combinando, alinhando. Me parece que houve, sim, uma receptividade interessante, não se questionou, assim, isso faz parte de um trabalho maior também que a gente ainda está encampando sobre aquelas 94 competências e tem sido um processo bem interessante, acho que para o desenvolvimento institucional. Excelente. Não, eu ia, inclusive, elogiá-los nesse sentido também, né, que em 2017 eu tive uma experiência enquanto professor substituto aí na administração da UNB, pude orientar um rapaz chamado Rubson, que está longe de ser coronel, mas ele foi muito bem aceito, assim, foi muito bem recebido. Ele trabalhava no 16º Batalhão Logístico, e nós estudamos a gestão de resíduos sólidos, né, e fazendo gravimetria, fazendo balanço de riscos ambientais, riscos sociais, bem como, né, analisando o plano logístico deles para gestão de resíduos. Então, eu ia elogiar o Fera e tentar entender um pouco mais, mas bem bacana.
Que bom que já gerou uma implicação prática, né? Então, fico bem feliz por ver essa aplicabilidade. Obrigado, professora, pelos esclarecimentos. Nada, é o melhor dos mundos a gente vê a pesquisa, né, virando prática aí de gestão. Perfeito. Obrigada, Jorge, pela sua mediação. Imagina. Bom, com relação ao trabalho 3, vamos lá. Será que o Danilo ainda está conosco? Estou aqui. Bacana. Bom, participação especial, vamos lá. Com sugestão, eu ia te lembrar de, né, conseguir expor. Olha só, super especial a participação. Desculpa. Não por isso. Bom, como sugestão, amigo, eu ia lembrar de que numa revisão sistemática de literatura, a gente costuma expor os filtros, né? Então, você partiu de 201, que é um volume bem expressivo, até a sua análise, né? Então, a gente costuma deixar claro, assim, pode ser que você tenha realizado isso na versão escrita, mas seria legal também trazer para a apresentação, expondo os filtros, os critérios de inclusão, os critérios de exclusão. Você pode contar um pouco mais sobre isso? Sim, bom, basicamente nossos critérios de exclusão nós fomos pela parte bem de leitura mesmo, nós fomos pela leitura dos documentos e fomos excluindo os que eram estudo de caso, os que não eram, alguns realmente tinham debates, outros não, eram bem aplicados, né? Então, nosso critério de exclusão se era debate sobre a incorporação da sustentabilidade ou se tinha aplicabilidade da sustentabilidade na visão dos autores. Então, foi de leitura, não foi nenhum critério, assim, de algum tipo... Pré-definido, né? Isso, não eu foi. Sei, foi realmente, bacana. foi eu e a Rafa, nós dividimos Fica como sugestão para pesquisas posteriores essa questão de expor os critérios, até porque pode haver, né, se for mandar para uma revista, eles podem questionar a subjetividade do protocolo que você usou, tudo bem? Sim, entendi. Inclusive, já recebi a sugestão da gente botar os anexos, botar a relação, botar o critério de exclusão. Isso realmente faltou. Bacana. Não, mas outras virão. Eu achei bem bacana, interessante você usar aí o VLC Viewer, né? E distinguindo em cores os temas, inclusive os métodos utilizados, né? E já sugerindo pesquisas posteriores ali. Então, parabéns pelo trabalho. E aí eu puxo a fala, o comentário aqui do professor Rafael, que citou, destaca o seguinte ponto: o software VLC Viewer, né, vem sendo muito utilizado e é bem aceito em periódicos internacionais. É um dos softwares mais utilizados pelos artigos publicados no periódico Social Networks, né? Então, é importante saber disso, eu não sabia. Muito bom, obrigado pelo comentário, mas fiquei feliz aí de ver diversos trabalhos utilizando essa ferramenta, esse software. Jorge? Por favor, se quiser só complementar. Um comentário bem rápido. Esse foi um trabalho que o professor Hoffman está fazendo para saber a utilização desses programas, né? Assim como o R, entre outros que são utilizados. A gente decidiu fazer essa busca nesse periódico, que na nossa área é um dos principais, né? Tem um JCR ali, se eu não me engano, próximo de 3, e aí não foi um trabalho publicado, né? Mas serviu como uma informação útil para o nosso grupo, né? A gente viu que essa é uma ferramenta que está sendo muito utilizado nesse periódico, porque dependendo do software que você utiliza, se for mais, digamos assim, se for comum em determinado lugar, pode não ser aceito, né, nesses periódicos de mais impacto, né? Então, quem estiver usando, eu vi vários trabalhos na área, se estiver pensando em publicação internacional, principalmente, eu acho que não vai deixar de ser publicado por causa disso. Pode não ser publicado por outros motivos, mas não por causa disso, tá? Passo a palavra para você agora. Não, excelente, não. E aí, como você foi autor de outros comentários, por favor, se quiser explicar um pouquinho melhor para a gente a questão do orçamento. Eu vou fazer só mais um comentário, que eu já vou me preparando para a próxima sessão. No último trabalho, eu achei interessante que eles fizeram uma busca, né,
da quantidade de citações que os trabalhos receberam, né? E aí uma recomendação, eu vi num periódico, num artigo que eu achei interessante, não se restringir a analisar esses trabalhos que a busca encontrou, mas sim buscar também as referências, saber, por exemplo, o colega achou aí, se eu não me engano, 80 trabalhos, por exemplo, quais foram as referências mais utilizadas nesses 80 trabalhos? Aí você consegue fazer um ranqueamento, e aí eu sei que eu vou dizer o seguinte, olha, se o meu tema é sustentabilidade, eu sei que está aqui a relação dos trabalhos mais citados nessa área. Opa, então se eu vou falar sobre sustentabilidade, talvez eu tenha que obrigatoriamente citar esses 3 ou 4 que são talvez trabalhos seminais ou disruptivos, etc. Isso seria uma contribuição aí para o trabalho, se eu não me engano, do William, né? Fica como uma dica aí, tá bom? Parabéns a todos. Jorge, parabéns aí, eu vou saindo porque eu vou entrar na outra, ok? Obrigado. Eu prometo também não me delongar, já encerrar aqui para o pessoal poder ir ao banheiro antes da sua sessão. Muito obrigado, Rafael. De nada, abraço a todos. Bom, então, por fim, o artigo do William também parabenizo, né, pela construção, pela revisão. Também citaria só essas questões de possível melhoria ao expor, porque certamente você lembrou disso ao escrever, a questão das referências para quando você cita o número de catástrofes, né? São dados alarmantes, são dados que ficam bem importantes naquele primeiro slide, gostei bastante, para trazer o leitor, para trazer a pessoa que está assistindo, né? Então, só lembraria de colocar as referências, de onde é que você tirou aqueles dados, tá? Eu sei que você pode ter escrito isso, mas não trouxe para a nossa apresentação. Tudo bem? Então, bom, deste modo, a professora Patrícia aqui gentilmente parabenizou a todos os autores pelas apresentações, pelas revisões sistemáticas. É uma tarefa complexa e trabalhosa. Ela complementa que logística humanitária, de fato, é um tema emergente. Em logística, tem muito campo para estudos. Parabéns pela escolha do tema. É literalmente uma logística de guerra, e os demais colegas também se demonstraram bem felizes de ter participado, parabenizando os autores. Excelente trabalho, Danilo, parabéns, Danilo. Valeu, Bastos, parabéns, Fera. Então, dessa forma, eu gostaria também de parabenizar a todos, agradecer a presença aí até o final, desejar um bom, né, congresso a todos, que possamos participar das próximas sessões também, tanto às 16 quanto às 19, ficaremos felizes em vê-los participando. Uma ótima tarde e muito obrigado. Obrigada, Jorge. Tchau, tchau. Tchau a todos. Obrigada, Daphne, pela sua palestra. Obrigado, Daphne. Suporte, Gabriel. Valeu. Obrigado a você.